Gente querida, no episódio de hoje nós começaremos a falar sobre as seitas e heresias que surgiram no segundo século e sobre a posição da igreja na defesa da verdadeira fé. Eclesiastes 1:10 nos diz o seguinte: o que foi é, o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos antes de nós. De fato, quando lançamos nossos olhos para a história da igreja cristã, podemos inferir que as heresias combatidas pela igreja contemporânea foram enfrentadas pela igreja primitiva, que com muito esforço e com a ajuda de concílios e credos, conseguiu defender a fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Note que as crenças dos cristãos primitivos eram muito simples. Todos os seus pensamentos sobre a vida cristã tinham como centro a pessoa de Cristo. Eles criam em Deus, o Pai, em Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador, criam no Espírito Santo, criam no perdão dos pecados e na iminente segunda vinda de Jesus. Porém, a história da igreja e o Novo Testamento mostram, de maneira muito clara, que a igreja primitiva não era imaculada e seus defeitos podem ser facilmente observados. Aliás, o próprio Novo Testamento foi escrito tendo em vista as necessidades surgidas no dia a dia da igreja. As epístolas, na maioria das vezes, foram escritas para corrigir a postura doutrinária de uma determinada igreja local ou para combater uma heresia incipiente. Gálatas foi escrita para combater os judaizantes. 1 e 2 Coríntios foram escritas para combater a frouxidão moral dos cristãos coríntios, bem como disciplinar o uso dos dons espirituais. 1 e 2 Tessalonicenses foram escritas para corrigir distorções no que diz respeito ao que aqueles cristãos acreditavam acerca da segunda vinda de Jesus. O Apocalipse foi escrito para alentar uma igreja perseguida, demonstrando o senhorio de Jesus na história. Daí a necessidade da escrita dos evangelhos, já que a geração que convivera com Jesus estava morrendo e o testemunho escrito é mais duradouro e menos suscetível a distorções que o testemunho oral, não é verdade? É importante, portanto, destacar que a formulação das doutrinas foi gerada pelos desvios da fé, a fim de definir os que de fato poderiam ser chamados de cristãos. Então a igreja, frente ao desafio das heresias, passou a sistematizar pontos doutrinários que exprimiam a verdadeira fé cristã. Como já vimos nos vídeos anteriores, as perseguições foram o primeiro grande desafio da igreja. A princípio, o governo romano considerava a igreja cristã como uma das seitas do judaísmo e, como tal, uma religião lícita. Porém, como o cristianismo cresceu bastante, o governo passou a ver a igreja como distinta do judaísmo. À medida que crescia, o cristianismo passou a sofrer cada vez mais oposição por parte da sociedade pagã e do próprio Estado. A primeira grande perseguição movida pelo Império deu-se sob Nero. A partir daí, outras perseguições ocorreram, mas elas nem foram de cunho universal, nem de duração contínua. Muitas vezes dependia do governo provincial. Após Nero, Domiciano moveu perseguição aos cristãos. Foi curta, mas muito feroz. Já no segundo século, o imperador Trajano estabeleceu a política que norteou as perseguições ao cristianismo. O Estado não deveria gastar seus recursos caçando os cristãos, mas os que fossem denunciados deveriam ser levados ao tribunal e instados a negar a Cristo e adorar os deuses romanos. Quem não fizesse deveria ser condenado à morte, pois o Estado considerava a adesão ao cristianismo um crime gravíssimo contra o culto oficial e contra a majestade do imperador. Desta forma, embora a perseguição não tivesse um caráter, digamos assim, de política de Estado, ela estava sempre presente, posto que somente no ano de 313, no século IV, o cristianismo passou a ser considerado uma religião lícita. Assim, vários foram os mártires cristãos nesse início da igreja, como já vimos aqui, os principais deles. Eu preciso dizer que, basicamente, havia duas linhas de oposição ao cristianismo. Uma linha popular e outra erudita. A oposição popular estava baseada em rumores e falsas interpretações dos ritos cristãos. Era a voz corrente entre o povo que os cristãos se relacionavam sexualmente entre si, pois eles se chamavam de irmãos e havia muitos homens e mulheres que diziam estar casados com seus irmãos. Pois é, que confusão.
E para dar mais peso a este argumento, as pessoas acusavam os cristãos de participarem de festas onde havia orgias com incestos. Isto era uma interpretação completamente absurda das festas do amor, também chamadas de ágapes. A Bíblia menciona as festas do amor em Judas, versículo 12, mas não descreve nem indica com que frequência eram realizadas. Não foram ordenados pelo Senhor Jesus Cristo, tá? Nem por seus apóstolos. E é evidente que não devem ser considerados também obrigatórios, nem permanentes. Alguns dizem que eram ocasiões em que os cristãos materialmente prósperos realizavam banquetes aos quais convidavam seus concrentes pobres. Os órfãos, as viúvas, os menos afortunados compartilhavam juntos uma mesa abundante no espírito de fraternidade. Tertuliano, escritor do segundo e do terceiro século, em sua obra Apologia, fornece uma descrição dos ágapes, narrando que os participantes, antes de se reclinarem para comer, faziam uma oração a Deus. Comiam e bebiam com moderação, apenas o bastante para satisfazer a fome e a sede, lembrando-se de que, mesmo durante a noite, tinham de adorar a Deus. Sua conversa era daqueles que sabiam que o Senhor estava escutando. Cada um entoava um cântico e a festa se encerrava com oração. Que tais festas eram originalmente realizadas com boas intenções é indicado pela palavra usada para descrevê-las: ágape. Ágape é a palavra grega usada para a forma mais elevada de amor, o amor baseado em princípios. É a espécie de amor que a Bíblia diz que Deus é. Se você for verificar na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, você vai ver esse termo sendo usado ali. É listado como um dos frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e descrito extensivamente em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. O povo também cria que os cristãos comiam a carne de recém-nascidos. Isto devido ao que ouviam falar sobre a ceia, na qual comiam a carne de Jesus, juntamente com os relatos do nascimento de Cristo, que havia nascido em um estábulo. E por isso, alguns pagãos chegaram a crer que o que os cristãos faziam era esconder um menino recém-nascido dentro de um pão e o colocava diante de uma pessoa que desejava ser cristã. Os cristãos, então, ordenavam que o pão fosse cortado e o corpo, ainda palpitante, fosse devorado. O recém-convertido que participasse deste ritual criminoso ficava comprometido a guardar o segredo. Os argumentos sem fundamento sólido que eram levantados contra os cristãos eram os mais variados. E alguns chegaram até mesmo a afirmar que, assim como os judeus adoraram a um asno, os cristãos adoravam a um asno crucificado. E foi descoberta em Roma, nos meados do século XIX, uma inscrição popular do segundo século que confirma este pensamento pagão acerca do cristianismo. Nela aparece um personagem em atitude de adoração ante um homem crucificado com cabeça de asno. A inscrição diz em grego: Alexâmeno adora a Deus. As críticas levantadas pelo povo geral eram numerosas e, para respondê-las, a igreja chamou o povo a ver a conduta moral dos cristãos, que era muito superior à dos pagãos. Esta era a forma mais eficaz de responder às críticas feitas pelo povão. No entanto, a igreja se viu obrigada a dar uma resposta à altura das críticas feitas pelos cultos e letrados, muitos dos quais conheciam algo das doutrinas cristãs, e para quem os cristãos eram uma gentalha desprezível. Eles consideravam o cristianismo como uma ameaça crescente contra a integridade do império. Entre os principais críticos podemos destacar Luciano de Samosata, que publicou no ano 170 a obra De Morte Peregrine, em que se zombava do amor fraternal dos fiéis e de seu desprezo pela morte. O mesmo fez Fronton de Cirta, professor do imperador Marco Aurélio,
em sua obra Discurso. E, sobretudo, o filósofo Celso, que em 178 publicou seu Discurso Verdadeiro, e para quem o cristianismo não passava de superstição e fanatismo. Estes faziam acusações a partir da própria crença dos cristãos, atingindo em cheio a santa doutrina, tais como: por um lado, dizem que é onipotente, que é o ser supremo que se encontra acima de tudo, mas por outro, o descrevem como um ser curioso que se intromete em todos os assuntos humanos, que está em todas as casas vendo o que se diz e até o que se cozinha. Esse modo de conceber a divindade é uma irracionalidade. Ou se trata de um ser onipotente por cima de todos os outros seres e, portanto, apartado deste mundo, ou se trata de um ser curioso e intrometido para quem as pequenezas humanas são interessantes. Portanto, a Igreja precisava oferecer argumentos sólidos que respondessem às objeções que se apresentavam. A partir deste momento, começou a surgir um grupo de escritores cristãos. A partir desse momento, começou a surgir um grupo de escritores cristãos, principalmente do século II, cujos escritos foram dirigidos ao imperador ou aos governadores romanos, os únicos que podiam aceitar ou recusar sua causa. Estes defensores do cristianismo foram chamados de apologistas. Todos os escritos tinham um tom marcadamente apologético ou de defesa diante das acusações grosseiras aos cristãos, cada vez mais presentes no Império. Por isso, o tom e o estilo desses textos são bem diferentes dos da época anterior, que foram feitos essencialmente pelos missionários ou querigmáticos. Podemos dizer que os apóstolos, os seus discípulos, cada mártir e também cada cristão verdadeiro é um apologista, pois defende a sua fé de maneira falada ou escrita, na verdade. Porém, o título de apologista é mais usado em referência aos escritores, principalmente, como já falei, do segundo século, que dirigiam sua defesa aos imperadores ou aos governadores romanos. Para quê? Para evitar que os rumores e acusações falsas contra os cristãos fossem aceitos pelo império e viessem a gerar um mal irreversível ao cristianismo. Você vai perceber a importância incomensurável dos apologistas na medida que formos avançando. A apologética, cujo objetivo é demonstrar a verdadeira doutrina, principalmente do cristianismo, curiosamente é uma palavra originada do deus grego Apolo, já que os apologistas, sobretudo no século II, se dedicaram a escrever apologias ao cristianismo usando temas e argumentos filosóficos, guarde isso, tá? Notadamente platônicos e estoicos, que se mostravam compatíveis com a revelação cristã. O objetivo desses escritos não era tanto o de defender o cristianismo contra correntes filosóficas diferentes ou contra religiões a ele opostas, mas o de convencer o imperador do direito de existência legal dos cristãos dentro do Império Romano. E agora, eu gostaria de chamar sua atenção para algo muito importante, que até os nossos dias gera muita divisão de opiniões. Preste bastante atenção. Quando o assunto se referia ao tipo de postura que a Igreja deveria ter diante da cultura clássica pagã, as opiniões se dividiam, pois essa cultura incluía a obra e o pensamento de sábios, tais como Platão, Aristóteles e os estoicos. E esses pensadores têm recebido a admiração de muitos estudiosos até os nossos dias. Quem pode negar isso? Quem pode negar a influência desses gigantes da filosofia, não é verdade? Se a Igreja se colocasse numa posição de rejeição de toda essa bagagem cultural, ela estaria rejeitando muito do melhor que o espírito humano havia produzido até então. Porém, para muitos, se a Igreja aceitasse essa cultura pagã clássica, ela poderia estar dando passos largos em direção à idolatria. Muitos pensam ainda assim, infelizmente. Portanto, os cristãos dos séculos II e III seguiram dois caminhos.
alguns decidiram se opor radicalmente à cultura pagã, ao passo que outros tinham uma postura muito mais positiva em relação a esta cultura. Justino, o mártir, é sem dúvida o mais distinto pensador cristão do segundo século. Depois de estudar filosofia e se converter ao cristianismo, ele começou a se dedicar a fazer a filosofia cristã. Como eu já disse, ele considerava o cristianismo como a verdadeira filosofia. E boa parte dessa filosofia consistia em descobrir e explicar as relações entre o cristianismo e a sabedoria clássica. Justino percebeu vários pontos de contato entre o cristianismo e a filosofia pagã. Por exemplo, os grandes filósofos falavam de um ser supremo que se encontra acima de todos os demais seres e do qual todos deviam sua existência. Sócrates e Platão sabiam que existe a vida além da morte física. Sócrates mostrou a força dessa crença em sua morte exemplar. Platão também sabia que este mundo não esgota toda a realidade, mas que há outro mundo de realidades eternas. Em tudo isso, os filósofos tinham razão, e Justino sabia que, apesar das diferenças, havia nos filósofos traços da verdade que não é possível explicar com uma mera coincidência. E Justino usou a doutrina do Logos para explicar que não era coincidência. Logos significa palavra ou razão. E segundo os filósofos gregos, tudo o que a nossa mente consegue compreender o faz porque, de algum modo, participa do Logos ou razão universal. Por exemplo, se podemos compreender que 2 e 2 são 4, isto se deve ao fato de que tanto em nossa mente como no universo existe um Logos, uma razão ou ordem, segundo o qual 2 e 2 são 4. Agora, perceba o link que Justino fez. O que os cristãos creem é que em Jesus Cristo esse Logos se fez carne. A palavra Logos é o termo usado no prólogo do Evangelho de João. O Logos, o verbo, a palavra se fez carne. Em João 1, versículo 14, nos é dito que a razão fundamental do universo, o verbo ou palavra Logos de Deus, se fez carne em Jesus Cristo e que este Logos é a luz que ilumina todo aquele que vem a este mundo. Isto quer dizer que ele é a fonte de todo conhecimento verdadeiro, mesmo antes de sua encarnação. Guarde isso, mesmo antes de sua encarnação. Você está conseguindo perceber? Veja o que Paulo havia dito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 4, que os antigos hebreus não tinham crido em outro senão em Cristo, pois, de um modo misterioso, Cristo lhes fora revelado ainda antes de sua encarnação. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, Justino acrescenta que entre os pagãos também houve pessoas que conheceram o mesmo verbo, ou Logos, ao menos em parte. Portanto, segundo Justino, tudo o que os grandes filósofos falaram e que foi confirmado pelas Sagradas Escrituras, tudo o que há de certo em seus escritos, deve-se a que o Verbo de Deus, o mesmo Verbo que se encarnou em Jesus Cristo, se deu a conhecer a eles. Preste bem atenção. Para Justino, em certo sentido, os grandes sábios da antiguidade, como Sócrates e Platão, eram cristãos, pois sua sabedoria lhes vinha de Cristo, ainda que só conhecessem o Verbo parcialmente, enquanto nós, os cristãos, o conhecemos agora tal qual ele é, em virtude de sua encarnação e sua vida entre nós. Esse pensamento de Justino não agradou a muitos, incluindo seu discípulo mais famoso, Taciano, que produziu uma obra muito famosa também, chamada de Discurso aos Gregos, que é um ataque frontal
a tudo o que os gregos consideravam valioso. Porém, através do caminho que se propôs a seguir, Justino deu a possibilidade ao cristianismo de reclamar, de exigir tudo o que lhe pertencia e que fora produzido na cultura clássica, apesar de ser uma cultura pagã. E muitos outros cristãos começaram a seguir este caminho também, construindo pontes entre a fé cristã e a cultura pagã. E você pode ser levado a pensar, mas isso não ocasionou alguns problemas para a igreja? É claro que sim, claro que sim. Ainda hoje, como eu já disse, nós vemos os frutos daqueles que não compreenderam a profundeza das argumentações de Justino e fizeram uma grande confusão, trazendo princípios fundamentais da fé cristã e os distorcendo, gerando um sincretismo religioso enorme. Justino estabeleceu o diálogo entre o cristianismo e a cultura pagã, mostrando que a mesma tinha o seu valor e que o Logos de Deus havia se manifestado em certa medida a eles também. Isso fez com que a mensagem do Evangelho pudesse ser anunciada aos pagãos, sem que encontrasse uma barreira intransponível, num ambiente completamente rígido e inóspito. A atitude de Justino nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo fez também. Bem antes, quando fora levado ao Areópago, vocês lembram? Ele viu um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. E de forma muito sábia, ele encontrou uma forma de anunciar a mensagem do Evangelho, dizendo que este Deus desconhecido, que eles honravam sem conhecer, era o seu Deus, o Deus a quem ele anunciava. Ele construiu uma ponte, ao invés de destruir uma muralha e se ver diante de um terreno pedregoso que dificultaria extremamente a sua própria passagem. Guarde isso aí no seu coração. Os textos apologéticos constituíram as bases para o esclarecimento posterior dos dogmas teológicos e, portanto, dos conceitos fundamentais usados na teologia até os nossos dias. As principais apologias que foram escritas no segundo século foram todas escritas em grego e têm uma importância muito grande, pois é quase exclusivamente através delas que conhecemos os rumores e críticas dos quais os cristãos eram objeto. E também porque nelas vemos a igreja enfrentando pela primeira vez a tarefa de responder à cultura pagã que a rodeava e que a acusava de ser formada por gente bárbara e inculta. O primeiro dos apologistas é Quadrato, que entre os anos 123 e 129 dirigiu seu discurso, hoje perdido, ao imperador Adriano, em defesa da religião cristã. Porque alguns malvados tratavam de incomodar os nossos, disse ele. A epístola a Diogneto talvez tenha sido de sua autoria também. Segue-lhe Aristides, de Atenas, do qual conservamos o mais antigo discurso ou apologia. Seu texto foi encontrado em 1889 no monastério de Santa Catarina do Sinai. Ariston de Pela é o autor da discussão entre Jasão e Papisco sobre Cristo, texto perdido. Justino Marte escreveu 2 apologias e o diálogo com o Trifon, que consiste em uma discussão com um rabino judeu. Se você ainda não assistiu ao belo vídeo sobre o martírio de Justino, o Marte, que é considerado o mais famoso dos apologistas por ter seguido uma longa peregrinação espiritual, indo de doutrina em doutrina, até que se convenceu de que o cristianismo era a verdadeira filosofia, é só clicar no link que aparecerá aqui em cima agora. Você vai se emocionar ao assistir a história deste gigante da fé cristã. Uma outra apologia foi feita por um discípulo de Justino, Taciano, o sírio, chamada de Discurso aos Gregos, um argumento contra tudo o que pertence à civilização grega, sua arte, ciência e língua. Atenágoras, por sua vez, escreveu Defesa dos Cristãos, e um outro tratado chamado
sobre a ressurreição dos mortos. Teófilo, bispo de Antioquia, por volta do ano 180, escreveu 3 livros autólicos, que tratavam sobre a doutrina cristã de Deus, a interpretação das Escrituras e a vida cristã, nas quais refutava as críticas feitas pelos pagãos sobre cada um destes temas. Os apologistas usavam os mais variados argumentos para responderem às principais críticas que se faziam às doutrinas do cristianismo. Por exemplo, em relação à acusação de que os cristãos eram ateus, os apologistas respondiam que, se eles eram ateus, alguns dos mais famosos filósofos e poetas gregos também haviam sido, pois algumas obras da literatura grega diziam que os deuses eram invenção humana e que seus vícios e outras práticas eram piores que os que se praticavam na sociedade humana. Aristides sugeriu que os gregos inventaram tais deuses para poderem dar vazão aos seus mais baixos apetites, tendo aos deuses, por exemplo. Taciano disse que toda a criação foi feita por Deus, por amor a nós, e que, portanto, é um erro adorar a uma parte qualquer dessa criação. E no mesmo sentido, Atenágoras disse: eu não adoro a um instrumento, mas aquele que produz a música. Vários outros apologistas disseram que os deuses pagãos eram obras das mãos humanas e que alguns necessitavam até mesmo de guardas para protegê-los de quem, de outro modo, tentaria roubá-los. Que classe de deuses é essa que necessita de proteção humana? Que poderes teriam para cuidar de nós? Quanto à ressurreição, os apologistas respondiam que Deus era onipotente. E se cremos que Deus fez todos os corpos do nada, por que não haveríamos de crer que possa reconstruí-los novamente, mesmo depois de mortos e decompostos? Em respostas às acusações de imoralidade, os apologistas disseram: como pensar que em nosso culto se dão orgias e uniões ilícitas, quando nossos princípios de conduta são tais que até mesmo os maus pensamentos devem ser descartados? São os pagãos que, baseados no que eles mesmos contam de seus deuses, e até às vezes sob pretexto de adorá-los, cometem as mais baixas imoralidades. E como pensar que comemos meninos, nós, a quem todo homicídio nos está proibido? São os senhores, os pagãos, os que costumam deixar os filhos indesejados expostos aos elementos, para que ali pereçam de fome e de frio. Em resposta à acusação dos cristãos serem pessoas subversivas, que se negavam a adorar o imperador e que, portanto, destruíam o próprio vínculo da sociedade, os apologistas disseram que eles, os cristãos, se negavam a adorar o imperador ou qualquer outra criatura, mas que, apesar disto, eram súditos leais do império, pois o que o imperador necessitava não era ser adorado, mas ser servido. E quem melhor o serve são aqueles que rogam ao único Deus verdadeiro pelo bem-estar do império de César. Como Justo Gonzalez nos diz em seu livro A Era dos Mártires, os apologistas dão um testemunho da tensão em que vivem os cristãos dos primeiros séculos. Ao mesmo tempo que rejeitam o paganismo, têm de enfrentar o fato de que esse paganismo produziu uma cultura valiosa. Ao mesmo tempo que aceitam a verdade que encontram nos filósofos, insistem na superioridade da revelação cristã. Ao mesmo tempo que se negam a adorar ao imperador, e esse mesmo imperador os persegue, continuam orando por ele e admirando a grandeza do Império Romano. As seguintes linhas da Epístola a Diogneto descrevem admiravelmente essa tensão. Os cristãos não se diferenciam dos demais por sua nacionalidade, por sua linguagem, nem por seus costumes. Vivem em seus próprios lugares, mas como transeuntes, peregrinos. Cumprem todos os seus deveres de cidadãos,
mas sofrem como estrangeiros. Onde quer que estejam, encontram sua pátria, mas sua pátria não está em nenhum lugar. Se encontram na carne, mas não vivem segundo a carne. Vivem na terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem todas as leis, mas vivem acima daquilo que as leis requerem. Amam a todos, mas todos os perseguem. Diante de tudo o que foi dito, é imprescindível que você tenha em mente que as perseguições externas eram um grande problema que a igreja enfrentou e que a levou a passar inúmeras vezes pelo próprio martírio. No entanto, as perseguições internas foram um inimigo muito mais terrível, pois estas perseguições surgiram dentro da própria igreja, algumas delas propostas por líderes das igrejas, e deram luz a diversas heresias que, se não combatidas, ameaçavam destruir a sã doutrina e, consequentemente, a verdadeira fé cristã. No próximo vídeo, nos aprofundaremos ainda mais nas heresias que surgiram dentro da igreja, dando ênfase principalmente ao gnosticismo e ao marcionismo. Não deixe de dar o seu like e de fazer o seu comentário para que o YouTube entenda a relevância deste vídeo e que passe a indicar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe você este vídeo para os seus contatos, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo tão precioso. Ore comigo. Senhor Deus, a quem podemos chamar de Pai, louvado seja o teu precioso e inigualável nome. Desejamos ser pessoas cheias do teu Espírito, capazes de apresentar o Evangelho do Reino de uma forma simples, mas profunda, para que muitos possam chegar ao conhecimento da verdade revelada através do Logos que se fez carne e, vindo ao mundo, iluminou a todo homem. Que sejamos os teus instrumentos para mostrar à humanidade que Jesus Cristo é esta luz, que Ele é o teu Logos, o Logos de Deus, que por amor se revelou a nós para nos dar uma vida nova, iluminada pelo poder da tua palavra. Que esta verdade ilumine a nossa mente diariamente e nos leve a considerar que somos os portadores da chave que pode abrir as cadeias que mantêm muitas mentes prisioneiras neste mundo. Que sejamos as respostas às inúmeras orações feitas por teu povo ao longo da história.